Está no ar o Disrupt Podcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. O Disrupt Podcast está no ar. Olá, amigas, olá, amigos. Estamos de volta com mais um Disruptcast. Professor Alfredo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Hoje nós estamos com a nossa convidada Ana Cláudia. Tudo bem, Ana Cláudia? Tudo bem, Ana boa Cláudia vai tarde. falar sobre soft skills. Conta pra gente, Ana, o que é isso? Conta para o nosso público. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, professores. As soft skills, se a gente traduzir isso ao pé da letra, né? Soft skills são as habilidades suaves, mas que com os estudos a gente já viu que não tem nada de suave nessas habilidades, né? Ao contrário das habilidades mais técnicas, são aquelas habilidades comportamentais, socioemocionais, né? Que a gente geralmente não coloca no currículo, mas que são bem importantes também para as empresas, para os estudantes, né? Enfim, todo um contexto. Então nós podemos dizer que são habilidades de relacionamento, Exatamente. os modos como nós nos interrelacionamos com as pessoas no ambiente corporativo e em lugares que hoje são muito importantes de se pensar, né, Alfredo? Exato, acho que até pela inovação, né, a questão do tempero tecnológico, das relações, isso cada vez mais aflora, né? Inclusive dentro da estrutura, por exemplo, da economia, da relação direito e economia, na economia, vários estudiosos se debruçam sobre essas perspectivas, né? O próprio nudge, o que é? O nudge é uma ferramenta de impulsionamento para certos comportamentos. Claro. E tem a ver, eu acho que, com os soft skills, né? Exatamente. É interessante falar das inter-relações, né? Porque alguns autores, eles mencionam, eles traduzem as soft skills como habilidades interpessoais mesmo, né? Então, e sim, atrelando isso com inovação, no mundo que a gente está vivendo hoje, né? A gente precisa de líderes mais inovadores. E falar de líderes inovadores e empresas mais inovadoras não é só lançamento de produto novo, né? É a gente também observar os comportamentos, né, dos nossos líderes e dos nossos liderados dentro das empresas. Então, a gente tem, sim, essa relação com inovação. É interessante também mencionar que, ao contrário das hard skills, as soft skills, elas precisam das pessoas. Né? As hard skills eu posso ir lá estudar, né? Entender uma inteligência artificial, entender um Excel, né? Mas as soft skills, para você ter essa noção de que você está desenvolvendo isso muito bem, você precisa se relacionar, você precisa do comportamento humano, você precisa da colaboração, da empatia, né? Então, a gente tem que ter esse desenrolar também com as pessoas, né? E quais seriam as soft skills? Dá exemplos pra gente, inclusive para o nosso ouvinte, né? Que usamos o nome já, o termo em inglês, né? Então talvez isso já não tenha tanta acessibilidade, né? Isso, exatamente. Hoje tem também estudos que trazem power skills, porque já não falam mais muito soft skills, justamente porque de suaves não tem nada, porque a gente precisa, né, desenvolver. Mas as power skills, é muito, muito interessante essa transição de nome. Mas independente do nome, né, vou dar alguns exemplos para vocês. No Fórum Econômico Mundial de 2025, 9 em cada 10 eram soft skills. Então, por exemplo, gestão do tempo, colaboração entre, né, as equipes, os times, criatividade, então a sua forma de resolver problemas complexos, tudo isso é soft, tudo isso são as habilidades softs, né? Outro exemplo, empatia, né? Como que eu vou desenvolver empatia? Então, claro, são várias, são inúmeras, né? Já tem vários livros escritos sobre isso, mas o importante da gente colocar isso na prática é saber o que eu preciso desenvolver para melhorar a minha, né, onde eu estou, tanto em casa, quanto no trabalho, quanto né, enfim, na academia, aonde for. Então, esses são alguns exemplos, né, que estão lá entre as listadas no Fórum Econômico Mundial. E como você falou, né, algumas coisas que não estão no currículo. Então, quando você vai contratar, quando uma empresa vai contratar alguém, quando você vai fazer um processo seletivo para qualquer situação, como que você demonstra isso? Como que
vamos dizer, o contratado demonstra e como que o contratante, ou como que aquele que está fazendo o processo seletivo, como é que ele verifica isso? Não parece uma coisa muito simples, né? Sim, não, e não é mesmo, né? É muito subjetivo, né? Para você, você não contrata a pessoa pela soft, você contrata pela hard e você manda embora pela soft, né? Geralmente a pessoa vai embora pelo comportamento, né? Ou por não conseguir se relacionar com as pessoas. Então, o que eu tenho visto hoje nos currículos, assim, que eu tenho acesso e nas pesquisas que a gente faz sobre isso? Tem sido colocado, sim, em currículo, eu sou uma pessoa criativa, né? Tem alguns espaços lá do currículo que a pessoa que vai ser contratada coloca. O contratante, ele tem algumas ferramentas que ele pode utilizar, né? E existem ferramentas gratuitas até, né? Que podem ser utilizadas pelo RH. Por exemplo, o DISC é uma ferramenta que é bastante utilizada já. Existem outros, tem softwares já que é possível você fazer lá o teste para ver se realmente você tem aquela habilidade. Mas ainda assim, mesmo você fazendo testes, ainda assim você só vai conseguir dizer que aquela pessoa tem aquela habilidade depois de um certo tempo. Né? Que aí você vai trabalhando com ela, você vai colocando ela à prova, né? Em situações de conflito na empresa, desafios. E aí sim, né? Você pode realmente dizer, foi desenvolvida essa habilidade, ou então eu preciso que você melhore essa habilidade em você, né? Então, tem essas situações. O interessante disso tudo, Alexandre, é que é um termo novo, mas para questões que já vinham... Que já são da natureza humana. São, né? A gente fala até do temperamento das pessoas, né? A gente fala, essa pessoa é muito difícil de trabalhar, é muito fácil de trabalhar. Tecnicamente é muito bem desenvolvida, né? Tem habilidades técnicas muito precisas, mas o relacionamento interpessoal é muito difícil e tal. Isso já vem de antes, porque como é que isso se instaura hoje como algo institucionalizado, vamos dizer assim? Ótimo. Isso é bem interessante, que na verdade, assim, o termo soft skills, ele vem já da tropa americana, né, onde eles perceberam que durante a guerra era importante você ter também o desenvolvimento de habilidades socioemocionais para você conseguir lidar com tudo aquilo que estava acontecendo, né? Então, o termo, ele surgiu aí. Mas as discussões acontecem desde Revolução Industrial, desde teoria comportamental, né? Então, isso é antigo. Só que o que acontece hoje? Hoje a gente vive num mundo ansioso. A gente vive num mundo pós-pandêmico. Da urgência, né? Da urgência e não só por ser pós-pandêmico, mas também a velocidade das informações, né? Então, a gente precisa manter certos talentos na empresa, né? Então, não é só porque a pessoa que trabalha ela é muito boa no que ela faz, mas ela tem dificuldade de se comportar, né? De se relacionar. Eu não vou mandar ela embora, eu posso desenvolver essas habilidades nela, né? Então, é uma discussão, sim, que vem já há muito tempo, mas isso se fortaleceu, né, nesses últimos anos, nesses últimos 20, 30 anos. Né? Uma coisa que eu e o Alfredo aqui, nosso time tem pesquisado muito, são os ambientes do compliance, né? Você chegou na sua pesquisa a verificar o encaixe disso em alguma das políticas, procedimentos, como construir isso dentro de um ambiente de compliance? De incentivos, né, de condutas e tal, porque conduta é tudo, na verdade. Conduta é tudo, principalmente empresas que buscam inovação, né? São as empresas, assim, que se consideram inovadoras e que buscam a inovação, né? Então, dentro das pesquisas em si, foram feitas com algumas aqui de Cascavel, e tem algumas empresas aqui em Cascavel que elas buscam isso, porque elas perceberam que, né, tudo bem, a pessoa pode ser a melhor pessoa para trabalhar ali tecnicamente, mas se ela não desenvolver, ela vai ser a laranja podre. Exatamente. Então, isso tem mudado, esse cenário tem mudado muito, né? Então, em todos os contextos, tanto nas empresas, e assim, as pessoas, enquanto indivíduos, elas têm buscado também melhorar, porque as relações não se dão somente nas empresas, né? Elas se dão, e na sua grande maioria, na maior parte, né, pessoais, o seu relacionamento pessoal. Então, tudo diz respeito a autoconhecimento. Você se conhecer, você consegue se relacionar bem, né, em casa, no trabalho, com os amigos, enfim. Ana, me diga outra coisa, agora eu fiquei pensando numa questão meio genérica e vulgar. Vulgar no sentido que é só um pensamento que eu acho, não sei se é verdade.
os indivíduos que têm maiores habilidades técnicas, né? Então hard skills, normalmente eles têm um déficit de soft skills. Isso se consolida, é uma regra ou não é bem assim? Porque a gente vê as pessoas, não, esse cara é um gênio, mas para lidar é uma complicação. E o contrário também é verdade. Olha, a pessoa não é tão boa tecnicamente, mas ela tem... Gente boa. Ela consegue ser maleável nas estruturas, né, de controle, etc. Isso não é uma regra, né? Entra muito na teoria das personalidades, né? Então, cada pessoa tem a sua personalidade, enfim. Mas em se tratando de habilidades, porque as habilidades elas fazem parte das competências, né? Conhecimento, habilidades e atitudes. Não necessariamente quem tem hard não vai ter soft, ou tem mais e menos, né? Então, até mesmo porque as hard eu consigo desenvolver com mais facilidade do que as soft. Ah, é? Né? Por quê? Eu tenho muitos cursos que eu posso fazer, né? Que são mais direto ao ponto ali. Então, eu não sei Excel. Eu sou uma pessoa que me relaciono bem, mas não sei Excel. Então, para eu melhorar, eu preciso saber o Excel. Eu falo muito do Excel porque a gente usa muito lá, né? Então, e aí eu vou lá, estudo. Em algum momento, eu vou saber Eu vou Excel. saber mexer no Excel. E vou ter as duas habilidades ali, né? A hard e a soft que eu preciso. Claro que aqui são exemplos, né? Bem genéricos. Então, não necessariamente, né? Não é uma regra. Eu fiquei pensando também, né, no seguinte, até que ponto é possível pensar que numa entrevista de emprego, numa avaliação de contratação, a análise de soft skills não possa ser discriminatória. Não sei se me fiz claro. Ou seja, então eu vou contratar a pessoa e eu vou ter ali algumas barreiras pelo fato dela ter um comportamento talvez um pouco mais difícil e tal. E ao mesmo tempo, essas pessoas também precisam de emprego. Então, como é que a gente faz para E outra questão, Alexandre, isso? até a gente interrompendo e agregando, como é que eu crio uma análise, digamos assim, técnica ou científica para avaliar as habilidades, né? Exato. Porque essas habilidades, elas são muito mais da dinâmica da vida do que algo específico, né? Isso é muito interessante porque é uma discussão da própria academia, isso, né? Tanto que quando eu iniciei as minhas pesquisas, eu encontrei muitas barreiras nessa parte, né? Mas como que você vai avaliar uma pessoa? Isso é muito subjetivo e tal. Então, o que a gente tem hoje? Os RHs, né? Os departamentos de gestão de pessoas, enfim, eles analisam as pessoas por meio de outros testes, né? Teste de personalidade, para saber se a pessoa, né, que vai trabalhar ali não tem, às vezes, algum problema, né? Enfim, então existem outros testes. E esses testes batem nisso que o Alexandre está falando, né? Até que ponto eu posso adentrar na intimidade de alguém sob o ponto de vista desses testes, né? Para saber se as avaliações, por exemplo, a pessoa sabe lidar sob pressão, por exemplo. Não, mas você teve algum trauma como quando criança, sei lá, supostamente, estou inventando aqui, né? Sim. A criança teve um trauma quando era criança, teve um trauma para saber se você consegue lidar com pressões pessoais. Bom, isso é uma questão de intimidade, né? Claro. Isso, tem que ter um certo cuidado, mas existem, sim, existe até formas de você formular isso, né, para você falar com a pessoa, enfim, para não colocar também ela numa situação difícil. Mas com relação às soft skills, como não existe uma teoria seminal sobre o assunto, existem discussões e análises conceituais ainda, a gente ainda não tem nada que fale, é preto no branco, né? Ainda está muito, não diria subjetivo, mas as pesquisas ainda estão acontecendo muito no início, né? Então, quando vai fazer uma entrevista com uma pessoa, você não tem ali uma ferramenta pronta para dizer, não, essa pessoa tem essa habilidade ou não tem essa habilidade, né? O que existe são os testes psicológicos que a gente já conhece, né? Exato, eu ia perguntar exatamente isso, os testes psicológicos. Então, te dá uma folha em branco, desenha, você desenha um círculo, né? O psicotécnico. Bota chão, não bota chão. Né? Com a experiência, com os anos, você já começa a pensar, bom, peraí, se eu fizer uma bola vai significar não sei o quê, E como é que isso também pode ser uma ferramenta? E eu me preocupo com esse aspecto eventualmente discriminatório. Não, tem razão, é uma questão importante. É uma questão a se pensar, né? A gente não pode deixar de pensar nisso. É por isso que as discussões sobre as habilidades não podem
não só pela questão da inovação e porque a gente precisa de pessoas preparadas para o ambiente organizacional, mas também por esse lado, né? A gente tem que estar sempre discutindo e trazendo novidades e ferramentas que possam ser usadas. Algumas inteligências artificiais, né, superficiais, digamos assim, elas têm certos testes de soft skills, de saber de comportamentos das pessoas. E algumas normativas, se não me engano, alguma europeia e até israelense, se não me falha a memória, colocam essas análises comportamentais como de alta periculosidade. Né? De como avaliar as personalidades, né, as condições, porque no fim das contas, né, essas avaliações projetam também a possibilidade ou não desses indivíduos, dessas pessoas, cometerem certos atos contrários ao direito, vamos dizer assim, numa questão mais ampla, né? Se tem propensão a cometer certos crimes, se tem propensão a ser agressivo, isso é algo, assim, ao nosso entender, na área do direito, atentador. Né? É impressionante isso. E o projeto de lei que visa a regular a inteligência artificial, ele, quando fala da prevenção e da precaução, ele estipula por meio de riscos, né? Alto risco, baixo aquilo que ele também gosta de estudar, né? A questão do risco. E inteligências artificiais que possam ser, aspas, investigadoras de conduta ou de caráter, elas são tidas como de altíssimo risco e elas são vedadas pela lei, pelo projeto de lei. Esse é o ponto. Avaliadoras de caráter. Exato. Exatamente. E vejam, isso é interessantíssimo porque a gente discute aqui algo que está sendo muito falado, né? A questão da inteligência artificial e até que ponto ela substitui ou não, né? Uma psicóloga, por exemplo, um ser humano, eu digo, né? Então, como que a inteligência artificial vai fazer essa análise tão profunda de uma pessoa, né? Substituindo assim o outro ser humano. E quando a gente trata de habilidades interpessoais, comportamentais, enfim, entra também essa discussão, porque as habilidades interpessoais e comportamentais, elas ainda não são, né, a inteligência artificial ainda não conseguiu ter essa parte, né? Eles conseguem fazer, a inteligência artificial consegue fazer muita coisa, mas essa parte mais humana ainda é nossa. Por isso que é importante a gente desenvolver isso cada vez mais, né? Então... Sem dúvida, porque é voz corrente, né? A gente tem ouvido todo dia o pessoal dizer que tem medo que a inteligência artificial venha substituir o trabalho humano. Alguns afazeres, naturalmente, alguns trabalhos, algumas profissões, elas tendem a diminuir a sua importância ou até mesmo a desaparecer por conta da inteligência artificial. Mas a inteligência artificial não se pode esquecer que ela é um mecanismo de repetição, ela é algo que é de aprendizado. Então, a humanidade não vai se perder por meio ou por conta da inteligência artificial. Assim, hoje eu li uma notícia, se não me falha a memória, no Globo, dizendo que certos programas de inteligência artificial, eles estão negando-se a se desligarem quando comandados. E uma das questões para não serem desligados é chantagearem os seres humanos que estão por trás. Então, começou os problemas vão existir e eles... Não sei se é verdade, mas nós essa nem notícia tá imaginamos a dimensão deles. A verdade é que nós nem imaginamos a dimensão dos problemas que nós vamos ter. O que a gente Por isso que a gente fala muito... do princípio da precaução e não da prevenção, né? Sim. O que a gente fala muito também na academia é a gente saber trabalhar com a inteligência artificial, né? E para isso eu preciso de habilidade interpessoal e, enfim, comportamental. Então eu preciso desenvolver em mim as minhas habilidades, minhas soft skills, para eu conseguir trabalhar em conjunto com a inteligência artificial, né? E não contra ela, né? Enfim. E quando a gente fala de soft skills, falar, porque me veio agora na cabeça uma brincadeira, um meme que apareceu esses dias de duas inteligências artificiais conversando, né? E uma fala para a outra, não, esse daí vamos manter porque ele foi gentil com a gente. Né? Então, eu acabar com a humanidade, não, aquele ali nós vamos poupar porque ele foi gentil. A gentileza,
a boa regra de educação que os nossos avós falavam, isso tem sido determinante como uma, aspas, virtude de soft skills? Ou não? Tem. Tem porque hoje a gente vive num ambiente colaborativo, não mais competitivo, né? A gente fala muito sobre auxiliar a pessoa e ter a competição, mas a competição saudável, aquela que eu vou trazer inovações e não, né, não conflitos negativos. Então, um ambiente colaborativo em que você consegue... me lembrou agora, tem até um estudo que foi feito na Google, em 2015, é um projeto, não vou lembrar o nome agora, mas o que eles fizeram? Porque na Google, as pessoas, teoricamente, que estão lá, elas têm as mesmas hard skills, né? São pessoas que sabem muito, que, né, chegaram lá por algum mérito. Então, eles colocaram essas pessoas para trabalhar em equipes, né? E uma equipe, eles deram uma segurança psicológica, que eles falam. Então, eles apoiaram, né? Fizeram, eles colaboraram uns com os outros, ter empatia, conversas, né? Escutar com o coração, né? Tudo isso. E a outra equipe não. A outra equipe foi trabalhar ali, né? Daquele jeito. E aí, qual que foi a diferença? É que essa equipe trouxe muito mais resultado e muito mais inovação justamente pela segurança psicológica e emocional que eles estavam tendo. Então, eu tenho essa segurança de me expor sem julgamento, de trazer inovações sem os líderes, às vezes, cortarem, né, ou puxarem as rédeas. Então, eles conseguiram trazer muito mais resultado do que aquela outra equipe que estava trabalhando. Então, só com esse projeto a gente já consegue tirar muita coisa, né? Que hoje, se eu trabalho numa equipe onde eu sou podado o tempo todo, né? Ou eu não posso nada, nenhuma ideia minha é válida. Desestimula, né? Desestimula, desmotiva, né? Então... isso mas eu volto, né, ao tema, isso não é de agora. Não. Isso, né? exato. Sempre houve, né? Agora está muito mais evidente, talvez pela questão das redes, etc. As pessoas estão mais expostas e talvez isso gere todo um novo ambiente, né, digamos assim, de comportamento, né? Eu não posso sair do prumo, vamos dizer assim, né? Mas em alguma medida existem, como eu posso dizer, cortes, né, interpessoais meio velados, né? Talvez se desenvolvam também habilidades nesse ponto, né? Exato. E também tem o seguinte, né? A transição do conceito de chefe para o conceito de líder também é algo muito importante, né? Antigamente, eu sou chefe, eu mando, você faz e acabou. Hoje em dia, a geração presente, a geração atual, se você lidar dessa maneira, você vai trabalhar sozinho. Ninguém vai querer trabalhar com você, né? A pessoa não fica. E isso também, a gente vê muito isso na prática, assim. Essa geração nova, né? A geração Z, eu adoro eles. Mas eles não ficam, eles não ficam, eles simplesmente assim, não, vou trabalhar com outra coisa, vou sair, né? Então não funciona. Tem menos medo do desafio, né? Tem menos medo do desafio, exatamente. A nossa geração, enfim, a minha, sempre foi muito assim, não, você começou o trabalho num lugar, você tem que ficar o resto da sua vida lá. Meu pai e minha mãe eram assim, né? Hoje não, hoje está muito diferente isso. Exatamente. E eu olho isso, sinceramente, com bons olhos, ou seja, a educação, a gentileza, o bom trato com as pessoas, isso deveria, como diriam no meu tempo, vir de casa, né? Sim. E hoje as empresas, as corporações, os entes públicos começam a se preocupar com isso em uma dimensão que valorize o profissional, que ajude no desenvolvimento dele e das equipes. Eu vejo com excelentes olhos. Eu acho que é muito importante essa nova realidade em que as pessoas se preocupam um pouco mais com isso tudo que nós falamos, né? Com a alteridade, não autoridade, né? Uma coisa que com eu sempre empatia. digo, até nas minhas falas, não é entrar com o óculos cor-de-rosa e achar que não, você pode tudo, passar a mão na cabeça, Claro. né? Desenvolver habilidades não é isso, né? Desenvolver habilidades é você olhar o ponto positivo daquela pessoa e fortalecer, ver que ela pode, se ela tiver uma gestão do tempo ali, ela vai conseguir melhorar no trabalho dela, né? Então isso é liderança, né? É ser influenciador, não ser autoritário. Exatamente. E ao mesmo tempo não ser, aspas, bobo também, né? Isso, exato. O gestor não pode também deixar a sua equipe fazer o que quer do jeito que Exatamente. quer.
Então é nem muito ao mar, nem muito à terra, é o meio termo que sempre é adequado. É verdade, é verdade. As questões nos dias atuais né, se colocam desse modo. Mas eu não entendi, não é que eu não entendi, eu entendi, eu só discordo parcialmente da questão do risco, né, do medo, né, das pessoas não terem medo. Eu acredito que é o contrário. Hoje as pessoas pulam de galho em galho, saem das instituições por medo dos desafios que são colocados para elas. Também é verdade. Né? Então, né, essa geração que nós estamos falando, a Z, né? Essa geração Z, ela não está interessada em se dedicar a algo que demande tempo, profundidade. Né? Enquanto ela não encontrar algo que brilhe os olhos realmente, ela vai ficar pulando. É a sociedade líquida, né, que a gente chama. Então, tudo é muito líquido. O relacionamento, o trabalho, é tudo, não gostei, vou pular, não gostei, vou pular. Enquanto não achar algo que seja, né, mas isso também está muito atrelado com habilidades e não só isso, maturidade emocional também, né? Mas como tu disse, isso é treinável, né? Dá para treinar. As pessoas, elas só estão assim, não é que elas sejam assim. Exatamente. Né? Por isso a importância da discussão. Sempre. E tem que entender que, como bem disse o Alfredo, os desafios, eles são da vida, né? É a mesma coisa que você falar, bom, eu quero ser um bom profissional. Eu vou ter que passar também por algumas exigências, eu vou ter que cumprir alguns requisitos, eu vou ter que fazer alguma coisa que, de uma forma ou de outra, demonstre a minha situação de distinção, né? Então, e assim... É verdade, mas tem desafios que tu escolhe e tem uns que tu não escolhe. Exato. Tu tem que passar por Tem eles. que passar por eles. Então essa questão de não escolher é que a galera não está gostando muito. Né? Quanto mais preparado você estiver para os desafios, né, você consegue. Por isso que a importância das discussões sobre as habilidades também, porque às vezes a gente sabe muito, mas a gente não tem as habilidades aquelas necessárias, desenvolvidas e acaba, né? Me diga uma coisa, né? Você acredita... ou você acredita tudo isso que nós estamos conversando, em alguma medida, ao ambiente escolar, ao ambiente familiar, a rigidez dos pais para com os filhos, a rigidez dos professores para com os alunos, especialmente na primeira infância. Isso tem a ver? Você visitou isso nas suas pesquisas ou não? Nas minhas pesquisas, apenas a parte teórica, né? Porque eu precisei muito estudar essa parte também na universidade, nas escolas. Mas eu vivo isso na prática, isso é muito interessante, porque eu tenho um filho de 10 anos. E quando eu estudava, a gente não falava sobre isso, né, sobre habilidades. A gente estudava português, matemática, era isso, né? Eles não, eles já estudam as soft skills na escola, com outros nomes, claro, mas eles estudam conceitos de liderança, eles estudam conceitos até de empreendedorismo, eles estudam, né, esses conceitos também mais emocionais, tudo isso, inteligência emocional. Minha filha tem uma disciplina chamada inteligência emocional. Olha aí, que legal. Tem 8 anos. Isso é interessantíssimo, porque está vindo da base. Aí a gente vai realmente vão ter diferenças, né? Vão ter mudanças, no caso. Olha aí, que espetáculo. Alfredo, são 17 horas. Infelizmente... não temos tempo para mais nada. Infelizmente, Ana, não temos tempo para mais Essas nada. Conversas mas são o papo boas foi e rápidas. muito agradável. Quando a conversa é boa, passa depressa. Passa depressa, exato. Muito obrigado, viu, Ana, por compartilhar agradeço. com a gente tudo isso, esses temas tão importantes. E eu espero que os nossos ouvintes tenham conseguido alcançar a importância disso, né, Alfredo? Está no dia a dia de todo mundo. Exatamente. É isso aí. Semana que vem tem mais? Mais Disrupt às... 16h30? Aonde? Na CBN? Exato. E também... Spotify e YouTube. E também no YouTube. Obrigado, Ana. Obrigado. Tchau, um abraço. Você ouviu na CBN Disrupt Podcast com Alexandre Barbosa e Alfredo Copete.